Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs do Cristo Redentor. Nós iniciaremos uma reflexão que seria realizada no dia 28 de abril de 2020 com o tema Penas e Gozos Terrenos. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar aos irmãos para fazer uma visualização, para que possamos visualizar a nossa casa envolvida em muita luz. Desde o momento em que adentramos aquele portão até o salão doutrinário, e essa luz alcançando a todos os espaços da nossa casa. E no salão doutrinário podemos perceber toda a equipe espiritual, os benfeitores amigos, a nos acolher, felizes, de braços abertos. Nesse sentimento nós possamos nos fortalecer de que tudo vai passar, que em breve retomaremos as atividades, que nós tanto nos beneficiamos e que possamos estar sempre refletindo o que eu posso dar de melhor para que a tarefa seja cumprida, para que a mensagem de Jesus esteja viva nas minhas palavras, no meu olhar, nos meus gestos. E assim estaremos cumprindo com o nosso dever de cristãos. Este tema, especialmente neste mês em que comemoramos 163 anos do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 2020. Ele foi publicado no ano de 1857 e que trouxe para nós o cumprimento da promessa do nosso Mestre Jesus, que nos prometeu o Consolador prometido e que até hoje está conosco e ficará sempre. Agora, basta que nós possamos aproveitar da melhor forma e até pensar assim: o que seria de mim se não fosse a doutrina dos Espíritos a me esclarecer, a me consolar, a me dar esperança? O que seria de mim, na minha vida hoje, se eu não fosse espírita? Como seriam as minhas escolhas? E agora, pensando, eu sendo espírita, quais são as minhas escolhas atuais? Como são as minhas atitudes? Sendo servidora do Cristo, como eu estou agindo diante de tudo o que está acontecendo no nosso planeta, nesse momento de transição? Qual deve ser o meu comportamento como cristã? E a doutrina nos alerta sempre isso. O nosso modelo e guia maior, o nosso Mestre Jesus. E devemos sempre pensar como ele agiria para que nós possamos seguir os passos dele e poder, enfim, encontrar nossa paz de consciência, a nossa tão almejada felicidade. E o Espiritismo faz toda a diferença em nossas vidas, como fez também na vida de Joseph Perrier, que um dia ele havia encontrado o amor da sua vida. E há 2 anos eles tinham se casado, mas agora ela não se encontrava mais no mundo dos vivos, como era dito. Havia morrido e deixado seu coração despedaçado, desesperado. E ele não conseguia mais perceber o sentido da vida, não sentia mais alegria de viver. O seu trabalho estava ameaçado. E ele, passando pelo rio Sena, naquela ponte, pensou: será fácil, pois eu não sei nadar? E então, se debruçando na mureta da ponte, ele sentiu algo sobre suas mãos
que caiu nos seus pés. E quando ele pegou, ele viu que era um livro. E este livro era o livro dos Espíritos. Quando ele começou a folhear, havia uma mensagem dita assim: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E então ele leu todo o livro dos Espíritos e desistiu de tirar sua própria vida. E como forma de agradecimento, ele mandou uma carta que descrevia toda a sua história, junto com aquela edição da obra, para o autor, Allan Kardec. Quando ele recebeu e leu toda a história, foi tomado de um ânimo, uma energia renovadora para continuar a luta pela divulgação da doutrina, que em especial naqueles dias estava mais desafiadora. Então a doutrina faz diferença se nós realmente vivenciarmos os seus princípios, os ensinamentos de Jesus, esclarecidos e fortalecidos com as ideias, as verdades e os esclarecimentos dos Espíritos, nós com certeza vamos conseguir alcançar a tão almejada felicidade. O nosso progresso depende de nossas escolhas e nós precisamos ter a sabedoria e o discernimento, já que a doutrina nos dá todo o instrumento. Precisamos pensar como agir antes de tomar qualquer atitude equivocada, porque no nosso passado nós já nos equivocamos muito. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando da reencarnação e com essa dádiva de termos o Espiritismo guiando nossas vidas e o Mestre Jesus também como nosso farol. Logo na primeira questão do capítulo 1 do livro 4 do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Terrenos, questão 920, Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. E logo na questão seguinte, 921, Kardec pergunta se é possível uma felicidade relativa, já que a humanidade ainda não alcançou a sua transformação. E os espíritos respondem que se praticarmos as leis de Deus, nos pouparemos de muitos males e alcançaremos a felicidade tão grande quanto a nossa existência, quanto comporte a nossa existência grosseira. E aí nós podemos pensar, o que nos impede então de ser feliz? Nossa condição espiritual é um ponto. Ainda temos débitos do passado a serem resgatados. É necessário um reajuste com as leis de Deus, com aqueles que nós fizemos sofrer. Então nós precisamos vivenciar experiências para o nosso aprendizado, para que nós valorizemos um relacionamento de respeito, de amor, de respeito às leis de Deus. Isso é necessário. E não vimos isso com bons olhos, porque isso nos causa muitas vezes dor, sofrimento, nos impede de realizar nossos desejos. Então, as nossas escolhas ainda equivocadas, geradas pelo nosso interesse pessoal, as nossas atitudes e hábitos e vícios, paixões, nos impedem de avançar, nos impedem de ser feliz. O apego às coisas materiais, por ainda não termos a consciência que somos espíritos imortais, vivenciando uma experiência terrena. Quantas vezes você já ouviu isso? Que nós somos espíritos imortais? Quantas vezes já lemos nas obras
na codificação, em outras obras espíritas, que somos espíritos, filhos de Deus, reencarnados, necessitando passar por experiências para o nosso progresso. Mas mesmo assim, nós ainda vivemos como se essa vida material fosse a verdadeira vida e a única, que pelas nossas atitudes ainda tão mesquinhas e apegadas às coisas e às pessoas, nos definem assim. Então, nós podemos concluir que ainda não nos habituamos com o ponto de vista da vida futura, que é a vida espiritual. E nós precisamos pensar, o que preciso fazer para então me aceitar como espírito, um espírito imortal? Vencerei tudo isso a depender de como vou encarar cada desafio. Preso ainda com as minhas paixões, os meus vícios, deixando que minhas emoções desequilibradas me direcionem, ou norteando essas emoções, os sentimentos, as palavras, os pensamentos, para uma ação mais equilibrada e benéfica para o nosso ser espiritual. E no capítulo, Kardec divide em alguns pontos que são as causas das nossas aflições, também como as outras que nós refletimos: a perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, aflições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio. Nós podemos concluir que se essas situações nos causam sofrimento e dor, ao ponto muitas vezes de questionar a Deus e perder o sentido da vida, isso nos prova quanto somos ainda imaturos espiritualmente e não interiorizamos essa verdade de que somos espíritos regidos pelas leis de Deus. Para aprofundarmos um pouquinho mais no tema, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que detalha muito bem todos esses temas que nos causam sofrimento, no item 4 eu gostaria de ler um trecho para que nós pudéssemos refletir um pouco mais. Causas atuais das aflições. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites aos seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade, e nas quais o coração não se presta a nada? Quantas dissensões, querelas funestas, poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e, na maioria das vezes, verão se não podem dizer: se tivesse feito ou não feito tal coisa, eu não estaria nessa situação. A quem então atribuir todas essas aflições, senão a si mesmo? Então é muito clara a mensagem de que a causa das nossas aflições está em nós.
nós vamos sofrer até o momento em que nós conseguirmos nos transformar. Porque só existe o sofrimento porque ainda existem nossas imperfeições. Qual é o orgulhoso que é feliz? Qual é o vaidoso, o egoísta? Quando nós estamos muito cheios de si, quando o ciúmes nos toma, temos paz? Somos felizes? Então, o que nos impede de avançar são as nossas inferioridades e que nós precisamos urgentemente conhecê-las e modificá-las, aproveitando a oportunidade que Deus está nos dando. Precisamos utilizar essa vontade que nós temos de fazer o bem para vencer a força do mal que ainda existe dentro de nós e no nosso mundo. Na questão 932, os espíritos lembram que a fraqueza e a timidez dos bons permite que o mal ganhe força. Então, o que nós estamos fazendo com esse instrumento que é a doutrina espírita em nossas vidas? O que nós podemos fazer de diferença na vida do nosso próximo e no nosso íntimo, utilizando as ferramentas que o Cristo nos mostrou, nos apresentou e a doutrina espírita também nos esclarece? Deixar de mergulhar tanto em nossos problemas, só enxergarmos os nossos problemas e olhar um pouco para o lado, que às vezes o vizinho tem um problema muito maior e que nós temos a capacidade de ajudar. E às vezes até mais perto, nosso irmão, nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso pai, a nossa mãe, e nós nos colocamos indiferentes. Por quê? O egoísmo ainda reina em nós. E vamos ser felizes assim? Não estamos sendo há muito tempo. Então precisamos vivenciar o que a doutrina vem nos ajudar a libertar nossa consciência, a mostrar um caminho. Porque ainda não aceitamos a vontade de Deus. Ainda não nos vemos como um espírito imortal. Não vivemos assim. Ainda não enxergamos que a reencarnação é uma oportunidade de cura espiritual. Todos nós somos almas doentes e a cura para essas doenças que nós temos no nosso íntimo, para os conflitos, é a vivência de todas essas vicissitudes e desafios que a vida terrena nos proporciona. E aí, quando nós aceitarmos, nós estaremos diante de uma grande oportunidade de crescimento e avanço, para enfim alcançar essa felicidade tão almejada. Será relativa ainda. Mas se nos momentos de alegria nós nos sentimos tão bem, imagine quando nós conseguirmos conquistar a verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, nos dias que estamos vivenciando, nos dias atuais, em que tantas famílias estão passando por problemas difíceis, desafiadores, às vezes é na nossa própria família, que nós possamos ter um pouquinho mais de serenidade, de discernimento, de sabedoria, observar nas obras da codificação todo o esclarecimento que nos dá sobre a vida, sobre as leis de Deus, sobre o que nós fomos capazes de fazer no passado, a oportunidade que estamos tendo no presente para que o futuro seja diferente e, enfim, nessa vida futura, sermos felizes. Vamos buscar respirar mais essas verdades que os Espíritos nos mostram, olhar para a natureza, perceber quão é grandioso tudo que Deus nos dá diariamente. E quando estamos mergulhados nos nossos problemas, nós não enxergamos. Ver a beleza do sol,
nascendo ou se pondo, a suavidade do vento balançando as folhas das árvores, a beleza de uma flor, a beleza da nossa vida. Nós somos as criaturas mais belas que Deus criou. Que possamos valorizar a nossa vida e tudo e todos que estão e fazem parte dela. Nos amar, olhar-nos com carinho, perceber que ainda não somos perfeitos, mas que estamos na caminhada e podemos aproveitar essa vida para darmos passos mais largos para o nosso progresso. Enfim, que a misericórdia do nosso Senhor Jesus possa nos alcançar, mas principalmente que nossos corações e nossas mentes estejam abertas para interiorizar, absorver todo o amor que Ele dispensa para cada um de nós. E o amor está nesses momentos de dor, de sofrimento, de angústias, que possamos enxergar e que possamos superar a cada dia esses desafios. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos.